Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro deste início de tempo comum, primeira semana do tempo comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você que nos acompanha nesta revista semanal com notícias e informações à vida da nossa Diocese. No programa Ponto de Encontro desta semana, vamos apresentar o primeiro episódio da série documental dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, a Diocese que completou suas 9 décadas no mês de setembro de 2024. E nós preparamos, então, uma série com 9 capítulos. E nós vamos, a cada semana, apresentando uma parte para que você possa acompanhar essa bela história. E também como a nossa Diocese está se organizando nesse Jubileu dos Peregrinos da Esperança. O primeiro episódio da série documental dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, denominada Diocese de Caxias do Sul 90 anos de comunhão, participação e missão, tem como temática a fé dos imigrantes italianos. Você poderá acompanhar a partir de agora. Estimados irmãos e irmãs, como é bom podermos celebrar a vida, celebrar a nossa caminhada de fé, feita de pequenos e grandes acontecimentos da vida no dia a dia. E a nossa Diocese de Caxias do Sul está celebrando seus 90 anos de criação. Para revermos a nossa caminhada histórica feita de tantos momentos bonitos, onde tivemos o protagonismo de bispos, de sacerdotes, religiosos, religiosas, lideranças do nosso querido povo de Deus. Foi preparado um documentário em 9 capítulos para revermos a nossa história e, acima de tudo, celebrarmos como povo de Deus a caminho da casa do Pai, os acontecimentos e também a vida espiritual e social do nosso querido povo de Deus, da nossa Diocese. Creio que muitas pessoas, ao longo desses 90 anos, foram protagonistas em primeira mão da história da nossa Diocese. Mas ajudaram a construir essa igreja viva, também sendo protagonistas na ação evangelizadora, nas pastorais, nos movimentos, nos conselhos. Isso tudo graças a esse espírito empreendedor, esse espírito de pertença que existe no nosso querido povo de Deus. Como é bom podermos celebrar e colocar diante de Deus o caminho percorrido, a nossa história de fé e vida celebrada, o trabalho desse querido povo, o crescimento das comunidades, as paróquias, o crescimento das cidades, que de pequenas vilas hoje são cidades pujantes, fortalecidas economicamente, também com um povo trabalhador, com um povo que valoriza a família, as tradições e, acima de tudo, a vida de fé, celebrada em comunidade e na família. Por isso, louvemos e agradecemos a Deus, que sob o olhar paterno de Deus, mas também materno de Nossa Senhora de Caravaggio, nos ajudou a percorrermos esse caminho, iniciado pelos imigrantes e por tantas outras realidades culturais que fazem parte da nossa Diocese. Juntos, construímos a história de fé e vida. Entre incertezas e sonhos, milhares de italianos partiram em busca da cocaína. Agarrados à fé, trouxeram nas mãos o terço e nos baús a devoção à Mãe de Deus e aos santos. Fé e vida juntas superaram desafios e surpresas e construíram essa história que já dura 150 anos. Eu diria que os imigrantes italianos foram importantes para o desenvolvimento da região colonial italiana no Rio Grande do Sul, e eles tiveram esse papel, né, de promover, além do desenvolvimento, a manutenção de uma série de instituições
que eram importantes na antiga pátria, né? Uma delas é a questão da religião, principalmente porque a maioria dos italianos que chegaram nessa região, provindos da região do Vêneto, da Lombardia, do Piemonte, eram católicos, tá? E vinham de trabalhos na antiga Itália, né? A Itália recém tinha se unificado, vinham de trabalhos onde a principal experiência era a terra. E a terra eles deviam muito. Então nós vamos ver que o perfil desses italianos, além de eles serem de regiões, de comunidades pequenas, de uma Itália ainda não unificada, não terem uma identidade de italianos, e sim uma identidade do povoado a qual eles pertenciam, era a religião. Eles vieram embora, assim, provocados por uma propaganda dos governos italianos e brasileiros. Era eles na terra, Deus no céu, acreditar, trabalhar e economizar. Quer dizer, era a regra econômica dele. Precisa economizar se nós queremos ir para frente. E a família, porque tinha que ter mais que um. Quer dizer, um só não ia morar numa colônia e trabalhar. A Diocese de Caxias do Sul, ela é uma diocese que tem uma marca muito forte para a realidade da imigração. E dentro dessa realidade da imigração italiana, principalmente, que foi a grande compositora de todas as comunidades e paróquias da diocese, com algumas exceções, é claro que veio uma espiritualidade muito forte, marcada pela realidade da igreja e onde os imigrantes vieram e no contexto que eles vieram, logo depois do Concílio Vaticano I. Essa igreja que passava por grandes transformações, mas também a sociedade passava por grandes transformações na Europa. E aqui chegando, esses imigrantes praticamente tiveram que desbravar a realidade das florestas e tudo mais, e a força da fé fez com que eles se unissem em comunidade, construíssem igrejas, escolas, hospitais, uma caminhada de vida e de fé muito forte, que foi um grande suporte para que eles pudessem vencer a saudade da terra natal, familiares e amigos, e ao mesmo tempo reconstruírem a vida a partir da realidade da comunidade, também do ponto de vista da fé. Se não tinha dinheiro no início para colaborar com as construções, as pessoas davam do seu trabalho, algum dia por semana, alguns dias por mês, a pessoa vinha trabalhar na construção da igreja, depois nas construções dos salões, depois para abrir estradas também desde o início. Então eram formas assim, somente venceram porque foram capazes de se aglutinar. E acho que esta é uma resposta também para o nosso mundo moderno. Se juntando, tendo os mesmos objetivos, nós conseguimos transformar muitas coisas. E a religião, eu diria que ela foi um elemento identitário muito forte da cultura que eles trouxeram, porque alimentava as metas de vencer os obstáculos que eles enfrentaram, principalmente em locais desconhecidos, como era o caso do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, pelos estudos de arqueologia, né, a identificação de caigangues, de coroados, de xoklengues, né, esses são alguns povos de uma determinada tradição, né, do chamado tronco linguístico G, que observando a chegada de imigrantes, a gente tem no território mais amplo, né, a chegada dos imigrantes alemães, já a partir de 1824, a presença de lusos brasileiros também aqui nessa nossa região, e depois já certamente observando, né, a chegada, a presença de imigrantes, no caso italianos, né, eles vão então se deslocando, né, desse território e ocupando outros territórios, né, para que mantivessem a sua cultura e também a sua sobrevivência. Os indígenas, povos nômades, tiveram pouco contato com os imigrantes. A cocanha, terra da fartura, precisou ser construída. A nova pátria os acolheu, mas unidos eles construíram as primeiras colônias, vilas e cidades. O tripé fé, família e trabalho sustentou essa caminhada. Mas na realidade eles construíram o país, né, da fartura, do progresso, etc., com dois elementos que eles mesmos apontavam como fundamentais: a fé e o trabalho. E na dimensão da fé, houve desde o início, né, a vida de religiosos, né,
reforço aos imigrantes que estavam se instalando aqui, não é? E muitas coisas as próprias comunidades criavam elementos religiosos, né? Um dos mais marcantes, na minha opinião, era a criação dos capitéis. Você andando pelo interior das colônias, de vez em quando dá de frente com um capitel onde tem uma estátua de santo, onde é um lugar de devoção, mesmo não havendo um padre, um religioso para dar apoio, suporte. As próprias famílias dos imigrantes criaram instrumentos de religiosidade. Tiveram um potencial de trabalho muito forte, principalmente porque toda a ocupação do território no Rio Grande do Sul, no nordeste do Rio Grande do Sul, foi feita por italianos. Trouxeram a fé junto, né? Trouxeram a fé junto e começaram. Eles tinham falta de se reunir, rezavam, vamos supor, né? E foi por ali. Os católicos que vieram da Itália, eles vieram com suas devoções. Alguns talvez tinham alguma pequena imagem, alguns tinham quadros, mas eles tinham a sua devoção no coração. E foi essa a primeira experiência, de ter um padroeiro para as suas vidas, para as comunidades. Tendo um padroeiro, é um modelo de alguém que viveu a vida cristã. E ali eles iam colocando nas comunidades, a fim de que também eles pudessem dar esperança, se dar coragem para este novo empreendimento que eles estavam fazendo. São 150 anos já da história dos italianos aqui na nossa região. Nós jantava e se rezava o terço e as orações do Pai Nosso até a outra contrição, todas as noites. Todas as noites. E interessante que nós fazíamos de joelho. E depois da janta, né? Todos os dias, não falhava. Mesmo com os joelhos cansados depois de um dia inteiro de trabalho, as famílias rezavam pedindo a intercessão de Maria Santíssima e dos santos pela nova jornada. As primeiras missas na região datam de 1876, com o padre Bartolomeu Tiecker. Logo depois, iniciam as primeiras festas na colônia de Dona Isabel e na comunidade de Caravaggio. Conde D, atual Garibaldi, também escolhe seu patrono, São Pedro, e Veranópolis, São Luís Gonzaga. Já a colônia Caxias dedica o título a Santa Teresa d'Ávila. As primeiras missas aqui foram celebradas nas casas. Por iniciativa de duas famílias, resolveram construir um capitel. O capitel seria em homenagem a Santo Antônio, mas já, como era o padre Giovanni Menegotto, o João Menegotto, que atendia a colônia Dona Isabel, atual Bento Gonçalves, e lá já tinha o padroeiro desde 1878. Padre João Menegotto, nascido em Pádua, na Itália, justamente onde Santo Antônio morreu, ele vem com um quadro de Santo Antônio. E a partir deste quadro, ele chega aqui dia 9 de janeiro de 1878, bem no início. E começaram, sem dúvida, naquele ano já as festas, e aqui em honra de Santo Antônio. Então foi uma preocupação de ter um encontro religioso, e depois, com o longo passar dos tempos, também um dia festivo. Muitas vezes tinham novenas também preparando, e não era só um dia de festa. A festa do padroeiro era para demorar bastante, onde era celebrada a vida, o trabalho, as dificuldades e, sem dúvida, renovar as esperanças para poder cumprir sua missão. Então o padre pediu para que encontrasse um outro padroeiro para esta localidade da linha Palmeiro. E aí, então, nas várias discussões, resolveram que seria Nossa Senhora a padroeira deste lugar. E aí chegaram no consenso de ser Nossa Senhora do Loreto, só que não encontraram a imagem dela. Então, entre outras imagens também que foram pensadas, encontraram nas bagagens de Natale Faoro a imagem preto e branco que está aqui diante do trono de Nossa Senhora. Ele emprestou esta imagem, pois ele trazia da família da Itália como um presente da própria família de origem desde
1724. Portanto, neste ano estamos celebrando os 300 anos também dessa significativa estampa, assim, como eles chamavam, né? Porque não tinha fotografia ainda naquela época. A igreja, a comunidade Santa Teresa, ela surge bem no início, né? Quando chegam os primeiros imigrantes. Quem fundou a comunidade achou por bem homenagear a esposa do imperador Dom Pedro II pelo fato de eles terem conseguido um pedaço de terra para morar. Então esse fato fez com que eles sentissem muita gratidão e aí quiseram homenagear a esposa do Dom Pedro II, que tinha o nome então de Teresa Cristina. E me parece que a criação da diocese ela veio exatamente no momento que precisava fazer essa evolução de uma diocese para abraçar essa história da imigração italiana de italiani que vinham em Estivia e vieram aqui plantar a sua força de trabalho no meio do mato. Então é uma história riquíssima, bonita, baseada na família, na fé e no acreditar. Olhando para trás, é possível perceber quão importante foi a fé para o início das nossas colônias, capelas, paróquias e cidades. De 1875 a 1934, 59 anos se passaram. Vocações nasceram nessas terras. A igreja também ganhou força e tamanho. Em 1934, a Santa Sé criou a Diocese de Caxias do Sul. E assim nós concluímos o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta primeira semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, deste início do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Depois de acompanhar a primeira parte, o primeiro episódio da série documental dos 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, agora nós vamos acompanhar o Padre Leonardo Inácio Pereira, nosso vigário-geral e coordenador de pastoral, que vai nos falar sobre a organização da nossa Diocese de Caxias do Sul para o Jubileu dos Peregrinos da Esperança. Se a gente olhar o logotipo do Jubileu, nós vamos encontrar ali são 4 figuras coloridas, né, representando a humanidade dos 4 cantos da Terra, que estão se, digamos assim,
Uma delas, ela está segurando a cruz como que ela se prolonga como uma grande âncora, né? E esta cruz, então, ela está fixada e essas figuras, essas 4 figuras, elas estão sobre as ondas. As ondas no logotipo, elas querem representar esta situação que há pouco o Dom José partilhava conosco, de um tempo que a humanidade está em reconstrução, embora nós estejamos assim vivendo situações de muita dificuldade e sofrimento em muitas partes do mundo, com o avanço de guerras, com a perda de valores, com digamos assim, o indiferentismo religioso, e também as ondas do relativismo, que são marcas profundas no nosso tempo atual, né? Quando a gente vê, por exemplo, governos legitimando o aborto, né, aprovando a eutanásia. Então, são ondas que realmente fazem com que a gente perceba a necessidade de estarmos ancorados em valores que marcam a nossa espiritualidade cristã. E peregrinos, Dom José falava, peregrinos da esperança. Por quê? Porque sobre estas ondas nós precisamos navegar, não podemos fugir dessa realidade. E o Papa quer nos mostrar exatamente isso, que nós temos onde ancorar as nossas forças, as nossas energias, que é na encarnação do Verbo Divino, é na pessoa de Jesus Cristo que se fez carne. Originalmente, né, o jubileu era celebrado a cada 50 anos, segundo a tradição bíblica judaica, e depois, daí, com o tempo, a Igreja foi percebendo a necessidade de celebrar a cada 25 anos os jubileus ordinários. E o que celebra o jubileu, né? Dom José falava para a gente. Celebra a encarnação do Verbo. Deus se faz carne na nossa realidade humana. Ele se faz homem, ele se faz gente como a gente, para nos divinizar. É o movimento da descida de Deus às nossas realidades humanas, para que a nossa realidade humana possa se santificar. Então, esse princípio da encarnação, ele garante para nós o crescimento na esperança, porque a gente olha para Jesus, que se faz carne, e ele assume com compaixão a realidade dos pobres, das mulheres, acolhe as crianças, dos doentes. Nós vemos assim um cuidado paterno e materno de Deus com o ser humano, que é visibilizado na pessoa de Jesus. Então, quando a gente celebra o jubileu, nós estamos também enaltecendo a encarnação de Cristo. Ele se faz carne. E isso é motivo de esperança para cada um de nós. Porque quem de nós mereceria a salvação, né? Nenhum de nós merece, né? Mas o Senhor quer fazer com que nós mereçamos. E por isso Ele mesmo se faz carne, habita no meio de nós e nos dá a alegria de podermos crescer na esperança, olhando para o seu Filho Jesus, que habitou no meio de nós. Então, talvez um dos princípios mais importantes do jubileu é o enaltecimento de que o Verbo se fez carne nas realidades de sofrimento. E por isso a gente pode alimentar a esperança. A gente poderia dizer que o jubileu é querigmático também, no sentido de o hino do jubileu, uma das últimas frases do próprio hino, do refrão do hino vai dizer assim: no caminho eu confio em ti. É um caminho de conversão, é um caminho também de transmissão de fé e de nós podermos também aceitar este Cristo que vem. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de São João, né? Então, o jubileu, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente volte ao primeiro amor, que é o anúncio do querigma. O que é o querigma? Deus se faz ser humano para fazer com que o ser humano
se volte para Deus. Então, o jubileu também é um chamado muito forte à reconciliação. A nossa reconciliação com essa visão de Deus, né? Porque muitas vezes, né, Dom José, a gente tem uma visão assim de um Deus tão distante, tão longe, lá nas alturas. E o jubileu quer nos ajudar a percebermos que Deus se faz tão próximo, se faz numa criança, num menino Jesus, né? E por isso ele é querigmático nesse sentido, ele faz com que a gente se reconcilie com Deus, a gente volte para Deus como Deus pensa que nós devamos voltar para Ele, né? Então, a reconciliação, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque a reconciliação é com Deus, é com a igreja, é conosco mesmos, é com a criação. O Papa ele deixa claro também que o jubileu é um chamado para a gente se reconciliar com a criação divina, né? Com tudo que existe de criado no nosso mundo. E assim nós concluímos mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.